E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha aqui comigo. Seja bem-vindo, canal Eu Recomendo. Hoje, com o quadro Eu Recomendo Livros, nós vamos estar falando aí um pouquinho sobre O Barbeiro. É O Barbeiro de Sevilha. Ai, gente, tá difícil hoje. O negócio tá enrolado. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto vi vado, quella sanguina, prende biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presta la barba, prendi biglietto, Figaro, 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 Figaro! Mamãe! Figaro fa, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su. Bom, enfim, vocês viram aí no início do vídeo que foi editado pelo nosso querido Bruno. Bruno, beijo, meu amor. É meu filho, tá, gente? Ele colocou o Pica-Pau, meu desenho predileto de todos os tempos. Posso estar fazendo o que for. Começou o Fígaro do Pica-Pau, eu saio correndo e vou assistir. Eu amo esse desenho. Gosto muito de outros, tá? Mas esse é o meu predileto. Porque simplesmente existe uma história muito legal por trás. Vamos falar um pouquinho sobre o livro. O livro foi escrito pela Ruth Rocha. É um livro de 2012. Só que existem algumas versões anteriores de 1998. A editora é a Editora Moderna. Vamos aí falar um pouquinho sobre a história. Foi escrita essa ópera no século 17. Nessa época já estavam começando a ficar famosos esses estilos de contar uma história. Antigamente as pessoas iam em teatros para assistir peças, né? E as peças eram só com uma pessoa ou algumas pessoas falando a história. Até que se inventou a ópera, que é uma história cantada. E o Barbeiro de Sevilha, ela entra como uma história cômica do que rolou com essas pessoas da época. Está aqui, vou ver onde o Bruno vai colocar, acredito que é aqui, que eu vou deixar branquinho aqui para ele fazer. O Dr. Bartolo. O Dr. Bartolo não é contado na história em momento algum como ele se tornou tutor da Rosina, tá? Só fala que ele era tutor da Rosina e que a Rosina estava ali vivendo na casa dele por algum motivo, né? Que a gente pode até imaginar, mas enfim, não é falado. Aí seriam só teorias. Que ele estava interessado em casar com ela pelo amor que ele tinha por ela, mas era mesmo por causa do dinheiro dela. Nessa época existia um dote, que era uma quantia em dinheiro dado pelo pai da noiva para o noivo. Então é meio que leva, tô pagando para levar, né? Muitos casos era assim. Nossa, já pensou se fosse assim hoje em dia? Bom, o que acontece? Existem alguns lugares que eu acredito que deva ter ainda, mas eu não faço ideia. O que acontece? O tal do Dr. Bartolo queria casar e tinha o pároco da cidade, né? Que era o padre, vamos colocar assim, da cidade, que era o amigo dele, né? E esse cara tava tentando realmente casar com a Rosina. Então a gente tem aí o Dom Basílio, que é o, vamos colocar que ele é o casamenteiro da cidade, né? Fora o seu juiz, existe um juiz aí na cidade. Bom, a história não fala como, quando, porquê. A Rosina se apaixonou pelo Conde de Alma Viva. E nesse vai e vem de... Pensa em Balcão da Julieta, do Romeu. Ela ficava ali na janela, quando ela conseguia, ouvindo o cara cantar lá embaixo, enfim. E numa dessas idas e vindas, ele cantou que o nome dele era Lindouro. Lindouro. Ele não se apresentou para ela como um conde. Ele se apresentou como Lindouro. E ela mandava cartinhas para ele quando ela conseguia jogar umas cartinhas lá embaixo, dizendo que a vida dela era muito infeliz e tal. Vendo aquela situação toda, né, percebendo, ele não era tolo nem nada, como ele mesmo fala no livro, ele percebeu que tinha algo estranho rolando por ali. E aí ele resolveu casar com a Rosina naquele mesmo dia. Então ele combinou com o pároco, né, esse casamenteiro da cidade, que ele não iria
se casar no outro dia, ele queria se casar naquele mesmo dia. E isso dentro de casa. O Conde de Almaviva não sabia desse plano dele de se casar com ela naquele mesmo dia. Porém, eis que vem passando, belo e formoso, o Fígaro. Fígaro, gente, é o nome do barbeiro da cidade. Barbeiro nessa época, ele não era só o barbeiro que corta cabelo e faz a barba. O cara fazia de tudo. Era açougueiro da cidade, o médico da cidade, o dentista da cidade, o ferreiro da cidade. Tudo que se tratava de faca e fogo era com ele. E então ele tinha facilidade de entrar na casa das pessoas. Também era muito esperto para ganhar dinheiro. E aí ele, vendo aquela situação, né, do Conde Almaviva com a Rosina, resolveu ajudar de bom coração, porque ele, né, sabia que ia ter uma grana violenta ali para ele. Ele tramou um plano. Ele foi até a casa do Dr. Bartolo e a Rosina rapidamente falou para ele que o Dr. Bartolo queria casar com ela naquele mesmo dia. E aí o Fígaro saiu rápido e já armou um plano ali com o Conde. Então nós temos aí o doutor que queria casar com ela e o Conde que queria casar com ela. O Conde era o grande amor da vida dela. O doutor Bartolo era esse cara. O livro trata ele como um cara muito velho, tipo de uns 100 anos de idade, e que queria só o dote dela, tá? Então a gente tem o doutor e o Conde. E o Conde se vendo ali nessa situação de que ameaçava, né, esse golpe dele do baú. O Fígaro trata um plano com o Conde ao mesmo tempo. Então ele diz pro juiz que naquele dia à noite a sobrinha dele vai se casar. E que é para ele ajeitar os documentos, né, do casamento. Nesse mesmo período, ele falou para o Conde, olha, se fantasia de soldado, bebe umas taças de vinho para parecer que você está muito bêbado, porque nessa época, qualquer soldado poderia ficar na casa de alguém da cidade, né? Tinha um regimento nessa cidade, então o cara podia ficar. Como o Conde era quem liberava isso, ele mesmo assinou uma carta para ele. Esperto, né? Muito esperto esse cara. Para quê? Para ele poder entrar na casa do doutor Bartolo, né? E conversar com a Rosina. Ele consegue entrar. Gente, a cena, eu consigo imaginar a cena. É muito divertida, porque ele entra bêbado. Imagina um bêbado fazendo uma confusão dentro de casa. E nesse meio tempo, ele entrou falando alto, já se servindo de bebida, fazendo um tropé dentro da casa do doutor. Enquanto o doutor Bartolo estava ali tentando socorrer uma coisa, socorrer outra, ele deu um jeito e se vestiu de seminarista. Também ele se fantasiou de seminarista. A Rosina sabia que era ele, mas o Bartolo, né, o doutor Bartolo, achou que ele era muito parecido, mas assim, ele estava muito preocupado com... Cara, imagina, no mesmo dia você fala que vai casar, aparece um barbeiro maluco na sua casa. Ele já tá desconfiado, porque ele falou com a Rosina e foi embora. Aí aparece um soldado bêbado. Do nada aparece um seminarista, porque esse Dom Basílio era quem ensinava canto, poesia, música pra Rosina, né? Ele era meio que um professor dela. Como o Conde fantasiado de seminarista falou que Dom Basílio estava doente, então não podia ensinar ela aquele dia, o velho acreditou e deixou eles dois sozinhos. E eles tramaram de fugir à meia-noite. Eles acabam casando, lógico, por causa de uma confusão aí que o próprio barbeiro fez, que o próprio Fígaro armou. Quase não deu certo, né? Mas vocês têm que ler aí o porquê quase não deu certo o plano todo. E por que foi a confusão que o juiz, coitado, passou para poder... O que está acontecendo? E o doutor Bartolo foi literalmente enganado debaixo do nariz dele. E aquela parte da música aonde o barbeiro canta e faz ele ficar sentado e pega ele de outro jeito e dá um banho nele praticamente, né? E não só corta a barba dele, mas dá um banho nele. É a parte que ele tá tentando ganhar tempo pro seminarista, que é o Conde, fazer o plano todo, contar o plano todo que vai rolar, né, aquela noite ainda, pra Rosina.
Os detalhes eu não vou dar, porque senão eu vou acabar lendo o livro todo. É um livro extremamente empolgante. Ele é bem fininho, ele tem 57 páginas, ele é bem ilustrado, ele é muito legal. Essa semana, o livro O Barbeiro de Sevilha, eu recomendo. Se você gostou desse vídeo, espero que você se inscreva, deixa aí seu like. Espero realmente que você compartilhe o vídeo, tá bom? E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.